Vamos lá, desbravadores! Gael percebeu que estava parado entre as dimensões. Rodrigo falou com o ES. Já é a hora? O ES disse que o próximo desafio é o mais difícil de todos. Aprender a amar e depender. Ele continuou explicando que o próximo destino era muito forte e extremamente estressante. Gael concordou em prosseguir e eles foram levados ao momento da crucificação de Jesus. Nosso herói sentiu a tensão do momento e ficou extremamente impressionado com o sofrimento daquele homem na cruz. Ele percebeu que esse era o mesmo homem que estava moldando o boneco de barro e que logo depois deu a vida a Adão, através do sopro do fôlego da vida. Ao pedir uma explicação a Rodrigo, ele começou a dizer que era necessário que Jesus viesse ao mundo como um ser humano, mesmo ele sendo Deus. Ele teve que sofrer muito mais que um ser humano normal, sendo provado em tudo e saindo vitorioso. Ele enfrentou a pior das mortes, para assim nos dar a chance de uma nova vida. Esse imenso e abnegado sacrifício só pôde ser realizado por seu imenso amor por nós. Ele nos criou, ele nos resgatou, seu amor da salvação a todo o universo em todas as eras. O jovem Gael ficou impressionado com tamanho amor e exclamou: "Eu tenho que agradecê-lo por fazer isso por mim. Como posso fazer isso?" Rodrigo respondeu: amando-o de volta, aprendendo e cumprindo a sua vontade para a nossa vida, aprendendo a se relacionar com ele e depender dele. A Bíblia nos revela um Deus com um enorme interesse pela salvação da humanidade. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, nos diz: "Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." E ele não fez isso sozinho. Todas as pessoas da Trindade se uniram para trazer as pessoas de volta ao relacionamento e união com seu Criador. E tudo isso foi feito por amor. Nós lemos em João 3,16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." O Senhor oferece então a salvação a todas as pessoas e, como nós vimos na semana passada, permite que cada um decida se quer ou não aceitar essa salvação. Quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que explicar as consequências que viriam com a desobediência. Mas ele também apresentou a eles um plano maravilhoso que garantiria a vitória final sobre o pecado. Os homens foram afastados de Deus pelo pecado, como nós vemos em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Mas, através de Jesus, o relacionamento entre os seres humanos e Deus pôde ser restaurado. Romanos 5, versos 10 e 11 nos confirma isso. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa passagem também deixa claro que tudo isso aconteceu através da morte de Jesus. Nós já vimos em fases anteriores que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência, o preço a ser pago pelo pecado é a morte. Assim, para que a justiça divina fosse completa, Jesus veio ao mundo e morreu em nosso lugar, literalmente pagando por nós esse preço. Assim, a cruz é uma demonstração tanto da misericórdia quanto da justiça de Deus. Misericórdia, porque nos resgata do pecado, e justiça, porque cumpre o preço e a lei. Porém, não é apenas a morte de Cristo que nos dá a esperança de salvação.
A ressurreição de Jesus, que ocorreu depois, mudou o rumo da história. Ele agora é aquele que triunfou sobre a morte e as forças do mal. Sem a ressurreição, não poderíamos ter certeza de que Jesus tinha concluído vitoriosamente a sua missão aqui na Terra. A ressurreição confirma, então, a realidade de uma vida após a sepultura e demonstra como as promessas de vida eterna feitas por Deus são confiáveis. Como resultado da morte e ressurreição de Cristo, que são o ministério expiatório de Jesus, nós vemos então a reconciliação em todo o universo, entre as coisas criadas e o seu Criador. Vemos também o cumprimento da lei de Deus, pois o sacrifício de Jesus demonstrou a justiça e a bondade da lei de Deus e também a graça dele. A lei foi cumprida e os pecadores foram justificados através da graça. Essa justificação, por sinal, é outro resultado da expiação, uma vez que ela só ocorre quando o amor e o perdão oferecidos por Deus são aceitos pelo pecador. A morte de Jesus também deixa claro que nenhuma boa ação ou cumprimento da lei é suficiente para nos salvar. Apenas a aceitação do sacrifício de Jesus por nós pode trazer salvação para todos. E por fim, a morte e a ressurreição de Cristo nos trazem um novo relacionamento com Deus. Assim, quando aceitamos a graça, nós somos conduzidos a esse novo relacionamento com o Senhor, onde nós desenvolvemos gratidão, louvor, alegria, nos tornamos obedientes por amor e passamos a buscar a companhia de Deus em todos os momentos, através do estudo da sua palavra e da oração. O mesmo poder que ressuscitou Jesus vai transformar a nossa vida e, ao invés do fracasso, teremos vitórias diárias sobre o pecado. Gael decidiu aceitar o sacrifício de Jesus por ele e viver em seu amor. Qual será a sua decisão? Se você quer ganhar título essa semana, convide um amigo para participar de uma atividade social da sua igreja ou da sua associação ou missão. Pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor. A graça